Bom dia, amigos do Twitter. Acabamos de gravar, de levar ao ar, ao vivo, o programa Duplo Expresso dessa quinta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tivemos aí a honra de ter uma representante ilustre, Niobe Cunha, que chegou com a sua pegada holística, tratando a política, mas trazendo outros elementos. E aí ela falou de referências culturais, falou de terra em trânsito, da terra do nunca, falou de Stefan Zweig, né, uma pessoa que pensou, foi quem cunhou a expressão Brasil país do futuro. Recomendo fortemente que todo mundo veja a participação dessa semana da nossa comentarista de política, Niobe Cunha, com a sua pegada que é única. Não vejo ninguém tratar de política como ela trata. E antes dela, nós tivemos, mais uma vez, a honra de ter o nosso comentarista de assuntos estratégicos, assuntos geopolíticos, de política, de institucionalidade, enfim, de tudo que é relevante, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. E ele falava da oportunidade, que é a última, do STF de garantir a presunção de inocência. E, com isso, garantir o direito da cidadania brasileira de votar no presidente Lula, se assim quiser. Ou seja, que se confunde com rejeitar o programa que está aí do golpe. E é isso que eles temem. O problema não é com Lula, o problema é reverter o programa do golpe, que eles impuseram sem votação. Só com um golpe, aquela agenda regressiva ficaria. Então, eles querem eleições seguras, eleições sem risco, em que não haja a chance de um candidato viável que possa efetivamente alterar o que nós temos visto aí. E aí é com pesar que nós vemos a volta dos que não foram, né? A volta do tal do plano B, tentando se ensaiar de novo na mídia, agora em vez de ir para a Globo, né, que pegou mal, vindo para a blogosfera, então, a blogosfera dita progressista. Então, vira colunista de um blog, dá entrevista para outro. Eu me refiro, evidentemente, ao prefeito Fernando Haddad. Nós apanhamos de uma parte da militância, não das bases, as bases do PT, as bases dos movimentos sociais, as bases sindicais saudaram o ataque que a gente fez, não à pessoa de Fernando Haddad, mas ao plano B de bola nas costas que ele estava articulando, sim, e que agora o tempo mostra que o lema do Duplo Expresso está certo. A gente fala que Duplo Expresso, a verdade chega primeiro, pois então, nesse caso, a verdade chegou primeiro. A gente começou a falar disso mais de um mês atrás, quando começou aquela movimentação dele falar 5 horas com o FHC, e se encontrar com um banqueiro em Nova York, e dar entrevista, né, conversar, dar entrevista fofinha para a Globo News. E aí agora ele é entrevistado ontem lá no Diário do Centro do Mundo, e a chamada é: eu não preciso de licença para conversar com Ciro Gomes. Porque os seus apoiadores tentaram fazer valer na rede social que ele teria tido aquele jantar a mando de Lula. Nós, que temos fontes muito boas, sabíamos que não, que todas essas movimentações dele não tinham a chancela de Lula, nunca tiveram. Ele tenta se articular de fora do partido, para se impor para o partido de fora para dentro, porque não tem respaldo das bases, ele é amplamente rejeitado pelas bases do PT, bases além do Twitter, né? Ele é muito forte no Twitter, mas de chão de fábrica, de chão de barro, de favela, aí parece que a coisa não é tão boa. Tanto assim que ele, pela primeira vez em muitos anos, fez o PT perder na periferia de São Paulo. Então, ele voltou a fazer um giro de mídia, agora na ala progressista, né? Antes tinha sido no PIG, que é o preferencial, era com quem ele falava quando era prefeito, e agora está tentando, né? Mantém lá uma coluna semanal no Nocaute, e ontem deu essa entrevista para o DCM. Então está querendo aparecer de novo, quer se colocar, mas ele realmente não tem respaldo nenhum interno. Isso, se vier a ser, vai ser uma imposição da cúpula que vai ter ampla rejeição das bases. Então é complicado, num ano já difícil, tentar fazer as pessoas engolirem um candidato que é amplamente rejeitado, e que isso seria, no caso, seria nem plano B, isso seria o plano FHC. Já tinha o plano FH, que era Fernando Haddad, e Ciro C. Então, Haddad e Ciro é o plano FHC? A gente quer o plano FHC, essas siglas trazem boa memória para o povo brasileiro. Nós do Duplo Expresso não concordamos com isso. No Duplo Expresso, o nosso compromisso é ir com Lula até o fim, porque não é nem nosso, é de todo mundo que nos acompanha. Porque nós sabemos que só Lula é a garantia de reversão do que está aí. Esses outros aí, eu não acredito não. E esses outros aí têm um perigo imenso de fazer como Emmanuel Macron e destruir por dentro a esquerda. Então, mais grave do que perder a eleição, possivelmente, ou ganhar perdendo, que seria ter presidentes que não vão reverter tudo o que foi feito, como se compromete o presidente Lula com o referendo revogatório. Mais grave do que isso seria o impacto no Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é o maior
partido de oposição, é a maior voz institucional, a última, né, na verdade, com viabilidade em eleição majoritária para reverter o que está aí, e ganhando alguém dessa natureza, com uma política atucanada, isso vai causar um divórcio do partido, e essa pessoa vai ter o poder da caneta, então é muito difícil de resistir ao assédio, vai provocar o divórcio definitivo do Partido dos Trabalhadores com a sua base tradicional, abrindo espaço para ocorrer algo que ocorreu com o Partido Socialista francês, que tinha mais de 100 anos e foi simplesmente destruído nas últimas eleições, as eleições de 2017 na França, justamente pelo chamado holandismo, que era o ex-presidente François Hollande, impunha essa política de neoliberalismo envergonhado, um neoliberalismo que não ousa dizer o próprio nome. Aí fala, não, é de esquerda, é de direita, né? O Emmanuel Macron foi lançado como sucessor, inventaram que ele era independente, mas na verdade o Emmanuel Macron significa o prosseguimento dessa política do holandismo, mas mais descarada ainda, porque agora ele fala realmente, ele se divorciou, saiu do Partido Socialista, fundou seu próprio movimento, que ele diz que não é nem de esquerda, nem de direita, mas é de esquerda e de direita. E aí, para dizer isso, esse diversionismo, né, todo mundo sabe, para tentar despolitizar a disputa, isso sempre interessa a direita na história. Há uma frase célebre a qual eu recorro, que fala: toda vez que alguém disser que não existe direita e esquerda, essa pessoa é de direita. E é verdade, porque esse discurso que tenta transformar o governo em uma questão técnica, ou seja, que tenta minimizar a dimensão política das decisões de governo, isso só interessa a direita, porque só a política pode fazer prevalecer os interesses da maioria sobre o interesse daqueles que tudo tem, que é o mercado. Então, isso é uma decisão política, assim como foi uma decisão política do governo Lula, como lembrava hoje o embaixador, de fazer reduzir a desigualdade, porque não foi só o crescimento econômico. O mundo inteiro cresceu ao mesmo tempo, mas em todos os lugares, China, Rússia, Estados Unidos, restante da América Latina, África, em todos esses lugares, a desigualdade de renda aumentou. A única economia relevante, grande, que diminuiu nesse período, pegou o crescimento e distribuiu, foi o Brasil. Isso foi claramente por uma opção política do presidente Lula, com seus programas sociais, com a valorização do salário mínimo. Todas essas decisões que são políticas foram que permitiram a redução da desigualdade no Brasil. Então, somente uma nova decisão política permitirá retomar esse curso. E nós não vemos um comprometimento com isso, não acreditamos com esses planos B de bola nas costas que têm sido articulados por aí. Nós ficaremos até o final, mesmo que sejamos os últimos, mas não seremos poucos não, porque a comunidade, que é a rede do Duplo Expresso, está com a gente e não aceita outro que não Lula de A a Z. Ainda mais nesse momento tão anterior. Nós aqui defendemos que se vá às últimas consequências, inclusive gere o impasse institucional de eles caçarem o presidente Lula já no meio da campanha, ou até mesmo de o Lula ser o candidato estando preso injustamente. É isso que será feito, porque com uma procuração, a candidatura dele pode ser homologada em convenção, já há exemplos disso, e ir com ele até o final, que ele deixe vídeos gravados e que o povo brasileiro veja que são essas instituições que são capturadas pela finança internacional e pelo Deep State americano que estão privando elas da possibilidade de eleger Lula. Isso certamente inviabilizará um governo golpista que eles elegeriam, golpista assumido ou disfarçado, que eles elegeriam em outubro de 2018. Então, a gente irá sim, a gente não pode blefar. O Partido dos Trabalhadores não pode blefar. Se é Lula de A a Z, haja como tal. Não permita que pessoas do partido fiquem por aí dando bolada nas costas do presidente Lula, dando entrevista em sites da blogosfera que são simpáticas a esse projeto, em vez de reafirmar que Lula é o único candidato, é o nosso único candidato e é reconhecidamente o único que pode reverter o que está aí. Celso Amorim, o eterno chanceler, veio ao Duplo Expresso e falou que Lula é o único que teria a interlocução para negociar o referendo revogatório, porque ele pode conversar ao mesmo tempo com americanos, com chineses e com todos os outros países. Ele era amigo, né, tinha uma boa interlocução tanto com Bush como com Chaves. Ninguém tinha isso no mundo, é algo que é peculiar do presidente Lula, uma pessoa de grande capacidade de interlocução e de diálogo, né, até pela sua trajetória. Então, nós entendemos que para o grave momento do Brasil, apenas uma pessoa como o presidente Lula, que é extremamente carismático, isso não tem nem que explicar mais, mas que é um ás da articulação política. Ele é um ás, né? Um craque da articulação política e um craque da comunicação. Isso que é fundamental. As pessoas falam, vai ter... o Fernando Haddad foi vítima do ataque da mídia. Ora, e o presidente eleito do PT não vai ser? A Dilma Rousseff não foi?
A Dilma Rousseff não tinha a mesma habilidade, evidentemente, que o presidente Lula de comunicação, e por isso não conseguiu se manter. O presidente Lula sofreu o mesmo ataque que ela durante o mensalão e conseguiu reverter. Por quê? Porque ele consegue ultrapassar o bloqueio e a sabotagem da imprensa golpista com a sua comunicação direta, que é genial com o pobre, com a sua base social, porque o presidente Lula sempre tem um discurso que é circular, ele começa falando de aspectos concretos, então fala, olha, sua vida aí não está boa, não está dando para comprar aquilo ali mais, não está dando mais para viajar de avião, e aí, a partir disso, ele faz uma abstração política, explica as causas políticas que estão por trás dessa degradação e termina voltando ao concreto, então fechando o círculo, dizendo que só com a retomada do Estado, com o referendo revogatório, com a sua eleição à presidência, será possível retomar aquele sentimento de prosperidade, de realização plena que nós vivíamos durante o seu governo, especialmente quando ele saiu do mandato com algo inédito, só 4% de rejeição, né? Era uma turma que cabia numa van. O Lula era aprovado ou visto como regular por 96% da população brasileira. Isso nunca existiu, eu desconheço em qualquer outra democracia do mundo, ainda mais de grande tamanho como é a brasileira. Então vamos seguir com o Lula, sabemos que só ele tem esses predicados para não só ganhar, como se permanecer no governo e não trair as bases. Qualquer outro que fique lá ficará refém da imprensa, refém do judiciário, como ocorreu, ou refém de bases parlamentares achacadoras, como infelizmente aconteceu a partir de 2015 com a presidente Dilma Rousseff, que caiu. Então nós somos Lula de A a Z e rejeitamos frontalmente plano B de bola das costas, em especial se esse plano B for o plano FHC do PT, Fernando Haddad, Ciro Gomes. É isso, gente. Um abraço. Até amanhã.